Essa semana eu estava aqui refletindo sobre a questão dos seres iluminados, de um ser humano iluminado. O que é ser iluminado? O que é iluminação? E voltando nos estudos do professor Hélio Couto e de outras pessoas que falam sobre a questão da iluminação, eu entendi que um ser iluminado é uma pessoa que ela não tem mais a necessidade de fazer coisas para ela, de viver preocupada com casa, carro, apartamento, como diz o professor Hélio Couto. Ela é uma pessoa que nasceu e que tem um propósito, ela descobre que tem um propósito e ela começa a colocar esse propósito em ação. É o caso das pessoas como o Gandhi, o Nelson Mandela, aqui no Brasil, Tiradentes. São pessoas que nascem para ser um tipo de libertador. Assim como Jesus, Moisés, são pessoas que são iluminadas, que são seres iluminados, que não precisam mais nascer como um ser humano qualquer. Ele, quando vem aqui para a Terra, ele vem com a missão de libertar pessoas de determinado tipo de sofrimento. Na época de Moisés, Moisés veio para poder tirar o povo, os hebreus, do Egito, que já viviam ali 400 anos debaixo das mãos pesadas do faraó. E Moisés nasceu como libertador. A história de Moisés é incrível, como que Deus trabalha, a forma de Deus trabalhar é incrível. Deus trabalha com o improvável, coisa que o ser humano não tem capacidade para entender, como que as coisas de Deus é fora do normal, e as pessoas esperam uma coisa de Deus e Deus trabalha de outra forma completamente diferente. Todo mundo estava esperando ali uma pessoa que viesse com a espada para poder lutar, para poder brigar, para matar, como era feito nas guerras, e chega um homem com um cajado e fazendo milagres, maravilhas e coisas que o faraó não conseguia acreditar, até que o próprio filho dele foi alvo desses milagres de Deus para ele poder libertar o povo. E assim foi, continuou. Jesus veio com a mesma missão de libertador, ninguém acreditou, ninguém acreditava, até que ele começou a fazer os seus milagres, começar a dar os sinais de que ele era o libertador, mas as pessoas sempre, elas acham que para uma pessoa ser um libertador de uma nação, de pessoas, ela precisa ser uma pessoa agressiva, que vai lutar, que vai fazer, e vai acontecer, e vai arrumar confusão, e vai fazer uma arruaça, e vai fazer manifestações, e vai fazer, e vai acontecer. E normalmente chega uma pessoa pacífica, com características nenhuma de guerreiro, uma pessoa simples, humilde, não humilde de dinheiro em si, porque Moisés era o neto do faraó, ele morou dentro do palácio, ele tinha todas as regalias, ele não era uma pessoa miserável. Jesus é da linhagem de Davi, não era miserável. E assim por diante. Nelson Mandela é uma pessoa improvável, ninguém poderia imaginar que Nelson Mandela libertaria uma nação. E eu tô gravando esse vídeo essa semana para poder falar de uma pessoa que resolveu pôr a cara para bater aqui no Brasil, o Felcam. O Felcam, ele resolveu denunciar a exploração sexual infantil nas redes sociais. Isso é um tipo de libertação. Quando ele resolve enfrentar uma associação criminosa, uma facção criminosa, e que é esse da exploração sexual infantil nas redes sociais, é uma pessoa que veio para poder libertar crianças das mãos de uma escravidão que mais tarde, hoje elas não têm noção do que está acontecendo. Porque quando a gente é criança, a gente acha tudo lindo, tudo maravilhoso, a gente quer pertencer, principalmente quando a pessoa de situação financeira vulnerável, não tem condição de ter as coisas que os coleguinhas têm, é mais fácil de cair nas mãos de um predador. Então, ele é um tipo de libertador. Então, as pessoas acham que vai vir uma pessoa, que o iluminado tem que ser uma pessoa que não tem problema nenhum, que ele é
um ser de luz, todo que sem nenhum tipo de confusão mental, mas não, uma pessoa que cumpre uma missão dessa na Terra, como que pode ele não ser um ser iluminado? Ele é uma pessoa iluminada. Ele só que ele é um ser humano. Ele está aqui na Terra e ele está passando por essas dificuldades que toda pessoa terrena tem. Então agora ele está enfrentando ali pessoas ameaçando. Ele está tendo que proteger a própria vida porque ele teve essa coragem de enfrentar essas pessoas. Ele fez muito mais do que o próprio jornalismo, o Ministério Público, na verdade, que é o garantidor e protetor da criança e do adolescente. Então, esse homem é um ser iluminado. Só que ele não é Deus. Ele é um ser iluminado. Ele tem todos os problemas, ele está enfrentando todas as dificuldades. Jesus era um ser, Jesus é Jesus. Não precisa nem falar, eu não preciso ficar aqui explicando quem é Jesus. Jesus foi o que foi, é o que é, e ele enfrentou problemas gravíssimos. Ele teve que fugir quantas vezes para proteger a própria vida, porque as pessoas não conseguem assimilar um libertador com uma pessoa simples, que não é um homem que está com a espada, com a farda, mas uma pessoa comum. Mas só que ele é uma pessoa comum aqui na Terra, mas ele não é uma pessoa comum lá em cima, na dimensão que ele vive. Por isso que eu fico aqui nos meus pensamentos, imaginando como que deve ser difícil para uma pessoa cumprir uma missão, ela ser xingada, ser acusada, perseguida e continuar aqui na Terra vivendo uma vida normal. Não tem como. É uma pessoa que ela escolheu viver esse propósito e a gente precisa apoiar esse tipo de pessoas, porque é muito importante que tenha pessoas com coragem de enfrentar o poder do crime, porque o crime é organizado, mas infelizmente a sociedade e a justiça infelizmente não é. E não dá conta de resolver todos os problemas da sociedade, mas se a sociedade junto com a justiça resolver trabalhar, a gente consegue pôr fim nessa exploração infantil, da sexualidade infantil, do trabalho infantil e todas as outras formas de exploração, de abusos com criança, porque o adulto de amanhã é a criança de hoje. O adulto traumatizado, é o adulto com problemas financeiros, com problemas emocionais, com problemas na família, é a criança de hoje que não conseguiu ser criança, que teve a juventude, que teve a sua infantilidade ceifada por abusos, por exploração, por abandono, por falta de amor. Então, a gente precisa apoiar cada dia mais esse tipo de pessoa e entender que ser iluminado é muito mais do que a gente realizar sonhos próprios. É realizar a missão que a gente veio para poder cumprir. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero ter sido contribuição na sua vida. Se você gostou, eu vou te pedir que você compartilhe, que você siga o canal, deixe seu comentário aqui embaixo que você concorda dessa situação toda. Um abraço, até o próximo vídeo.